Sobreviver não é a mesma coisa que florescer. Sobreviver é resistir ao que aconteceu. Florescer é permitir que o que aconteceu te transforme. Há mulheres que passam pela dor e há mulheres que, ao atravessarem a dor, constroem a partir dela uma nova forma de existir. É disso que fala a antifragilidade, não da ausência da queda, não da negação da ferida, mas da coragem de fazer da própria travessia um ponto de reconstrução. Antifragilidade é quando a dor deixa de paralisar e passa a impulsionar a construção de algo maior. É o poder de voltar a brilhar com mais verdade, mais consciência e mais força depois da tempestade. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks. Este episódio faz parte do programa de posicionamento e autoridade Cultivando Violetas, uma parceria entre o BF Talks e o Clube Delas Brasil. Nosso papel aqui é simples: nomear com clareza o que foi construído e reconhecer com respeito o valor de cada trajetória. A convidada de hoje viveu essa verdade na própria pele e, ao longo da caminhada, precisou desfazer crenças que muitas mulheres ainda carregam em silêncio. Confundir resistência com maturidade, confundir permanência com virtude, confundir silêncio com fé. E transformou essa travessia em método. 3 trajetórias profissionais sustentam o trabalho que ela desenvolve hoje. 11 anos em ciências contábeis dentro de uma multinacional, mais de 20 anos em vendas e performance, e 11 anos como pastora. Hoje, ela é referência em mentoria de desenvolvimento humano e performance em vendas. É mentora, fundadora da mentoria Lapidadas e da comunidade Brilhe de Propósito. 2 espaços criados para mulheres em processo de reconstrução, que querem voltar a brilhar sem precisar apagar a própria história. No livro, ela assina o capítulo Antifragilidade, quando sobreviver não é o mesmo que florescer. É ali que organiza sua vivência em método, linguagem e direção para outras mulheres que ainda estão tentando entender o que fazer com a própria dor. E uma frase resume o trabalho dela: antifragilidade não é ausência de dor, é transformação a partir da dor. Ana Paula Santana, seja bem-vinda ao BF Talks. Que bom estar aqui, Aline. Estava ansiosa por esse dia, feliz por participar desse momento com vocês, desse projeto tão maravilhoso entre a BF Talks e nós ali do grupo delas, do Clube Delas. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É um prazer você estar aqui com a gente. Ana, eu quero começar perguntando da sua vida pessoal. Não da Ana mentora, da Ana educadora, da Ana pastora. Eu quero voltar naquele momento da sua história onde tudo começou. Queria que você falasse sobre o seu casamento. Então, foi um momento, realmente é um momento de dor, né? Foi uma fase muito dolorida, e quando eu volto, né, ali revisito, né, o meu passado, realmente assim é um desconforto, mas hoje superado, né? Então, ali eu lembro da Ana totalmente fragilizada e refém do sentimento, refém de uma situação, mas que hoje, se não fosse aquela Ana, essa Ana hoje não estaria aqui, né? Então, assim, como eu acredito de verdade que Deus não perde o controle das coisas, naquele momento, quando Ele permitiu, ainda que não fosse o plano principal, original dele, Ele permitiu que eu vivesse aquilo, foi para que hoje, daquela dor, eu pudesse extrair algo que pudesse também ajudar e transbordar na vida de outras pessoas. Ana, agora eu quero que você volte no tempo.
Pense como se fosse um filme, você rebobinando para aquele momento. Você ainda casada, você em casa com a sua família. Eu queria que você me descrevesse uma cena do que você vivia ali no dia a dia. Então, existia, quando você falou volta um momento, eu voltei exatamente num momento em que todas as vezes que, de alguma forma, eu expressava que eu estava feliz com alguma coisa, contente, e logo era como se viesse uma coisa, uma informação através dele, né? Que ele falava, para ele falar, você não pode ficar feliz. Então ele já vinha com alguma coisa para me aborrecer de fato. Então, mas assim, o ápice, vamos dizer assim, né? Desse momento, foi um dia que meu filho estava, ele tinha por volta de 7 anos, né? Então ele foi pedir ao pai um abraço. Na hora que ele foi pedir ao pai um abraço, ele foi e colocou os braços para trás. Então, assim, foi um momento assim que para mim foi o limite da minha dor, sabe? A minha dor, até então, ela era suportável de alguma forma, eu aprendi a suportar e lidar com ela. Mas quando eu vi a carinha dele de frustração, de ter recebido uma negação de um abraço, aquilo realmente mexeu comigo. Talvez foi o momento mais difícil que eu vivi. E o seu filho, né? Você descreve esse momento, como é que ele lidou com toda essa história? Então, ele, como todo filho, né, de pais que vivem em um ambiente que não é saudável, ele começou a refletir, né? Então ele já teve episódios assim difíceis, emocionais. Na escola, ele começou a apresentar alguns distúrbios. Ele é uma criança, era uma criança muito afetiva, ele é uma pessoa muito afetiva. E ele começou a ficar um pouquinho mais agressivo na escola, começou a mostrar traços de que realmente tinha algo estranho que ele não estava sabendo lidar. Então ele manifestava isso. Foi quando a gente fomos orientados pela escola, eles estavam numa escola muito boa aqui em Belo Horizonte, que orientou que a gente pudesse levá-lo a um psicoterapeuta. E aí foi que, na verdade, aquilo que até então eu escondia debaixo do tapete, vivendo de aparência, começou a vir à tona. Quais cenas, quais momentos naquela época você achava que era normal e que hoje, depois de novas histórias, você já resignificou esse momento, construiu uma nova família, mas o que você achava normal que hoje você acha um absurdo? Então, os gritos, a acusação, a verdade, eu nem achava normal. Por quê? Porque eu vim de um ambiente onde meu pai me tratava como uma princesa. A primeira vez que um homem levantou a voz para mim foi nesse relacionamento. Então eu não tinha referência de um homem tratar mal uma mulher. Mas ali, naquele momento, eu me vi vulnerável, porque diante de tantos contextos, né, culturais, eu entendi que eu merecia passar por aquilo. Eu comecei a perceber assim, será que isso não é um castigo? Será que eu não tenho que passar essa provação? Será que eu não tenho que aguentar isso realmente para que ele seja transformado? Será que isso não é o meu amor sendo provado? Tudo aquilo que realmente eu comecei, né, o meu flagelo por ser uma cristã. E ali eu comecei a entender. E aí hoje, neste lado, eu começo aí, foi quando teve uma mudança de chave. Quando eu li um versículo na Bíblia, que quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu fiz, né, um retrato de mim naquele momento, olhei para mim, para dentro de mim e falei, eu não estou tendo uma vida abundante.
Eu estou sobrevivendo há dias, e foram 10 anos nesse cárcere emocional. Então, eu vivendo ali, achando que eu precisava suportar tudo aquilo em prol de algo e tantas coisas relacionadas, né? Eu sabia o princípio de uma aliança, um casamento feito na presença de Deus, tudo isso culturalmente pesava muito, né? Mas aí foi um momento em que eu senti força do próprio Deus, que ele falando que se eu não ficasse, se eu não tomasse uma posição, talvez hoje eu não estaria aqui. 10 anos de um casamento. Quando você começou a perceber que realmente não dava para ser mais daquela forma? E mais, quanto tempo levou para você tomar essa decisão de mudança e de transformação? Então, nos 2 últimos anos, que eu fiquei 10 anos casada, nos 2 últimos anos, quando começou a florescer, começou a despertar no comportamento do meu filho e sinalizou, eu comecei a ter que enfrentar. Então, aí eu tive algumas tentativas. Fomos para terapia de casais, por umas orientações que o próprio terapeuta do meu filho nos orientou. Naquele momento, eu falei, bom, eu estou diante de uma situação em que eu preciso ou manter, ou isso vai mudar, ou não vai mudar. Então eu dei um prazo, mas esse prazo ele era dentro do meu coração, mas com muito medo de tomar uma decisão, né? Em prol de tudo isso que eu estou falando, todo esse contexto, né? Vergonha, o medo, né? Eu tinha saído do meu trabalho de 11 anos, confiada nesse casamento, nesse relacionamento. Então, assim, isso tudo, tinha toda uma estrutura por detrás. Mas aí, durante esses 2 anos, eu fui buscando de Deus força, eu fui entendendo, fui dando, claro, com compaixão, eu fui dando para ele oportunidades de mudar, né? Porque todo mundo tem a chance, pode ter, e estava dando chance para mim também. Mas aí, depois desses 2 anos, realmente eu vi que não tinha mais, porque não tinha resposta, as coisas não saíam do lugar, não tinha melhora, o processo não evoluía, ficava só no mesmo lugar. E aí eu tive que realmente, não teve outra saída a não ser romper. E é difícil para uma mulher cristã romper com o casamento. Falo isso também por experiência própria. E quais foram os sentimentos, você sendo cristã e hoje você ainda é pastora, quais são esses sentimentos e o que você acha que atrapalha uma mulher cristã a realmente enxergar que aquele casamento não é saudável, que aquilo ele não pode continuar daquela forma, porque muitas ficam esperando o milagre acontecer, Sim. entram em sofrimento, muitas vezes agressões físicas e um ambiente extremamente pesado. Você como cristã, o que você acha dessa situação? Então, hoje, né, no atual momento que eu vivo, eu percebo que o primeiro ponto para nós cristãs, quando estamos vivendo uma frustração de um casamento, é você ter a humildade de falar, eu errei. Não foi Deus que errou, foi eu. Então, assim, você assumir esse erro da escolha, e tá tudo certo, nós somos humanos. Então, entender que a humanidade, ela bate ali com a espiritualidade. Então, nesse momento, você olhar no espelho e falar, olha, você errou, mas não está tudo acabado. Não é o fim da linha. Acontece que muitas mulheres que eu vejo, que eu tenho, né, aconselhado, às vezes acompanhado, elas escolhem suportar, sim, na expectativa de que um milagre vai acontecer, de que a fé delas vai mover, mas a duras penas, muitas delas com muitas sequelas emocionais, com muitas dores, com muitas doenças psicossomáticas desenvolvendo, a troco de realmente um relacionamento que a Bíblia diz o quê? Que Deus uniu, o homem não separa. Mas a gente tem que entender que nem tudo Deus une. Deus permite. Às vezes você vai para aquele relacionamento, não é aquele relacionamento, você vai para ele
firmado no quê? Nos seus próprios argumentos. Você escolhe a pessoa. Então, muitas vezes você não espera, você está ansioso, você tem medo de ficar sozinho, aí você vai, arruma, você atropela os processos. Então, eu falo isso porque depois eu também tive que aprender. Depois que eu separei, eu divorciei, eu fiquei 2 anos sem ter relacionamento com ninguém. Na verdade, eu tinha para mim assim, eu não quero, mas agora eu quero cuidar só do meu filho, já sofreu demais, agora eu quero ser só mãe. E aí, o pastor que cuidou de mim, do meu filho, nessa época, esses 2 anos de transição, por bondade de Deus, ele era solteirão. Então, por bondade de Deus, durante esses 2 anos, ele me pastoreava e me conhecia também. E ele, depois de 2 anos, vendo todo o processo, assim, admiro ele demais, né? Todo mundo sabe que eu chamo ele de meu fofo, porque ele é fofo de verdade. Então, assim, ele, naquele momento, ele me mostrou exatamente, totalmente diferente o que como um homem devia ser tratado. E exatamente como meu pai me tratava e falava que eu merecia ser tratado. Então, isso é muito importante, porque eu tinha uma referência. Eu tinha compaixão do meu ex-marido, eu tinha muita compaixão dele, mas eu achava que eu ia curar ele, de certa forma. E eu sei que tem muitas mulheres que pensam assim como eu. E a gente não muda se a pessoa não quiser mudar. A gente não muda ninguém se a pessoa não quiser mudar. O Espírito Santo, ele muda qualquer pessoa, mas ela primeiro tem que querer. E ele, naquele momento, ele teve oportunidades. Como eu falei, a gente fez terapia de casal. Depois que aconteceu isso, eu procurei algumas pessoas, umas ajudas dentro da própria igreja. Falei realmente, contei o que estava acontecendo, mas ele não quis se render. Ele tinha algumas dificuldades, né? E então foi por isso que realmente hoje eu entendo que as mulheres que não tomam a decisão, assim como eu lá no passado, eu consigo entendê-las. Que elas estão numa esperança, numa fé de que realmente vai acontecer um milagre. Pode acontecer? Claro que pode, mas a gente tem que medir todas as coisas, tem que realmente fazer uma análise, né? Sim. Tem uma frase que você fala, que eu acho ela muito profunda, que você fala: confundir resistência com maturidade, permanência com virtude e silêncio com fé. Que fase do casamento essa frase está descrevendo? Foi exatamente no momento em que eu achava que eu tinha que suportar todas as coisas. Que para eu ser aprovada e até para merecer o céu, eu tinha que suportar tudo isso. E aí eu realmente estava anulando a graça, né? Eu estava completamente indo ao contrário do que é a graça de Deus. Porque eu não realmente, para mim, ali, pela vergonha de assumir diante da minha família. Eu errei, minha família católica. Eu, dentro do evangelho, vivendo o evangelho, eu considerava assim, não posso errar. Eu tenho um testemunho a zelar. E por causa desse testemunho, eu tenho que pagar um preço. Mas isso dali tudo, existia um ruído, existia sim uma falta de interpretação, uma falta de clareza. Não foi Deus que me escolheu para eu viver aquilo. Eu, com o meu ímpeto carnal, eu escolhi viver aquilo. E Deus, por misericórdia, por escape, me tirou dali. Porque, de verdade, Aline, pelo andar da carruagem, para você ter uma noção de que eu estou falando, algumas vezes, quando eu estava deitada, dormindo à noite, que eu escutava um barulho na cozinha, eu achava que ele estava buscando uma faca para me matar. Porque era assim, do nada, as coisas repentinas, né? Então, assim, e depois eu vir a saber que realmente ele tinha um problema que ele precisava de ajuda. Mas não era só ajuda espiritual, entende? Então, por isso que hoje eu olho para as mulheres, consigo entender, mas como eu disse, nada pode ser
olhado de uma maneira muito superficial. Tudo tem que ser avaliado com profundeza, para trazer clareza, para trazer para a mulher assim, qual a decisão que eu vou tomar mais acertada, que vai me salvar a vida? É permanecer ou é ir embora? O que aqui mostra realmente? O que Deus quer de mim nesse processo? Cada processo é único. Sim. Obrigada por compartilhar esse momento que você passou com a gente. E eu quero aprofundar mais um pouco. Quero que você fale depois da separação. Porque você criou forças, só você sabe o que você passou ali. Mas quais foram os sentimentos que tomaram conta de você depois que você tomou a decisão, que você firmou o pé e falou, eu vou separar, e conseguiu de fato separar? Sim. Quando eu tomei essa decisão, uma avalanche de sentimentos assim, né, que hoje a gente entende que são opositores, né, de medo, de muito constrangimento, de uma vergonha absurda que eu sentia, uma vontade de esconder assim, mas quando eu olhava, me via muito sozinha. Neste momento, eu acredito tudo que também era sob permissão de Deus. Eu não tive apoio assim de ninguém por perto, sabe? Foi muito interessante isso. Era como se naquele momento Deus estivesse me ensinando claramente a depender dele. Então eu vivi coisas assim sobrenaturais com Deus, sabe? Coisas maravilhosas que eu vivi com ele, porque eu estava dependendo única e exclusivamente dele. Porque as portas se fechavam, eu me vi sozinha, como eu disse, eu não tinha um trabalho fixo. Eu dependia completamente do sustento que vinha dele, mas isso não me impediu. E ele fez algumas coisas para eu poder arrepender da decisão, para que eu voltasse atrás. Mas eu mantive firme, porque eu sentia de alguma forma que era a minha vez de realmente mudar o cenário, e por um motivo maior, que eu nunca vou deixar de falar, era o meu filho. Ele foi, por ele, foi a força que eu tive. E hoje eu entendo por que Deus me deu ele, claramente. Porque por ele eu tive força para poder sair daquele cenário. Por causa dele, eu não queria que ele ficasse ali. E por causa disso, eu criei forças onde eu não entendia que eu tinha. Eu nem imaginava que eu tinha a força que eu tinha. E tudo foi acontecendo. Fui lá para Betim. Fui lá para Betim, gente. Por quê? Porque Betim eu queria ficar longe, porque eu tinha medo de retaliação. Não sabia o que ele podia fazer. Então eu fui morar lá em Betim. Tinha uns amigos lá, um outro cenário lá. E fui lá. E ali a minha história foi reconstruída. Ali, dia após dia, minha história foi reconstruída. E é tão bonito você falar que hoje sua história foi reconstruída. Você foi para um novo lugar, uma nova cidade. Você casou, você acabou de falar que casou, e a gente percebe que muitas mulheres ficam em casamentos ou relacionamentos, não saem desse sofrimento, cada uma com um tipo de abuso, umas com abuso sexual, outras com abuso financeiro, o marido pega o dinheiro todo, e aí outras com abusos emocionais, outros privam a mulher até de conviver com a própria família. Então a gente vê que são inúmeros abusos que podem acontecer dentro de um relacionamento, mas algumas ficam exatamente por isso, com medo de ficarem sozinhas. Acham que aquele homem era o único. Sim. E a gente vê que o mundo é próspero, o mundo é abundante, não falta homens ou mulheres para novos relacionamentos. E a gente sabe que tem uma fase de transição que a gente tem que buscar a cura emocional, a cura espiritual, a cura familiar, a própria cura, né, que você buscou para o seu filho. Sim. Eu quero que você fale agora uma mensagem para essa mulher que está sofrendo algum tipo
de abuso, que já não encontra forças para estar num relacionamento e que de alguma forma ela acha que não tem vida após aquela separação. Ela não acha que não tem novos caminhos, novas escolhas. Eu queria que você desse uma mensagem para essa mulher. Então, para você, mulher que está me ouvindo, eu sei a dor que você está sentindo, porque eu já senti, eu já passei por isso. Então, hoje, o que tenho a fazer é me estender a mão, porque, como eu disse, eu acredito que Deus, Ele é maravilhoso e Ele permitiu que eu vivesse isso tudo. Chegasse aqui hoje, neste momento da minha vida, com superação, com um histórico de dor, para eu poder estender minha mão para você. Então, hoje, existe formas de você ter acesso a mim, eu quero te ajudar. Seja lá qual o abuso que você esteja passando. Pode ser você também, mulher solteira, que pode estar passando um abuso dentro de casa, com relacionamento com o irmão, com pais. Eu estou aqui para estender a minha mão para você. Venha até mim, eu tenho 2 caminhos de entrada, 2 portas de entrada. Você pode entrar em contato, você acessando o meu Instagram, lá no link da bio vai ter o contato em que você vai chamar e vai cair direto na minha secretária, ela vai te atender e ela vai te direcionar tanto para a comunidade, que chama comunidade Brilhe de Propósito, ou para a mentoria. Ela vai fazer, que a mentoria Lapidadas, ela vai fazer uma análise e vai te direcionar, ela está completamente preparada para isso. Mas eu estou aqui oferecendo aqui a minha dor, tudo que eu passei, e por conta disso é que eu participei desse livro, para deixar registrado para você que você não precisa ser totalmente forte todo o tempo. Você pode ser frágil e você busca antifragilidade. Nós temos um caminho para isso. Quero que você fale um pouco mais da comunidade. Primeiro, o nome dela, Brilhe de Propósito, ou seja, você escolhe brilhar. Quero que você conte o que acontece, como vocês se reúnem. Sim, o Brilhe de Propósito, ele acontece todas as segundas e quintas, 7h15, a gente tem um grupo onde eu reúno essas mulheres. A gente tem se tornado amigas, né? Então, ali elas colocam as dores, eu trago sempre uma palavra de reflexão, sempre voltada para essa parte de realmente cura interior, cura das emoções, né? De reposicionamento dentro do desenvolvimento humano. E ali a gente cria esses laços, a gente tem assim, uma comunidade forte, tem sido uma comunidade forte. Então, nós nos reunimos segunda e sextas-feiras, às 7h15. Da noite ou da manhã? Da manhã. Da manhã. É como se fosse um devocional. Online ou físico? Online. E a gente tem o Lapidadas, eu tenho o Lapidadas, que é a mentoria, que também muita gente que vem para a mentoria, depois vai para o Brilho de Propósito, fica no Brilho de Propósito comigo, né? Ali. E porque toda nossa dor tem um propósito, brilhar para Ele. Que lindo. E essa mulher, quando ela chega e te procura, o que você vê nela, ela que está nessa situação, o que você vê nela que muitas vezes ela própria ainda não viu? Eu vejo ela um diamante ofuscado pela dor, totalmente opaco, né? Um diamante, uma pedra totalmente bruta e que ela não sabe, porque uma das coisas, Aline, que eu posso te falar também, que acontece muito, é como se fosse um ciclo vicioso. A mulher, ela acha, depois que ela está dentro de um ambiente abusivo, dentro de um relacionamento abusivo, seja ele na casa dos pais, ou seja ele num relacionamento, né, de marido e mulher, a estima dela, ela vai lá pro pé, ou seja, não existe estima. Porque as lutas lá, pela frustração, ela começa a não se admirar. Porque a estima não está só ligada ao cabelo bonito, né, você se arrumar. Não, a estima está ligada à autoadmiração também. Então, a mulher, quando ela passa por esses abusos, o que acontece? Ela, por causa da frustração, ela começa a decepcionada consigo mesma. Aí ela acha que ela não é capaz de mais nada.
Então, por isso que muitas vezes pausa a vida dela. E ela prefere ficar o quê? Acomodada naquele lugar do que ela não tem força. Então, quando vem até a mim, o que eu quero é mudar, é olhar o dessa mulher para ela entender o diamante que ela é, a preciosidade única que ela é, que não tem ninguém igual a ela. Deus fez ela única, mas ela é valiosa. Então, ali eles aprendem, eles começam a identificar, eu levo para elas também os vários tipos de diamantes, então elas conseguem se olhar e falar, eu sou esse diamante, eu sou esse diamante, elas conseguem entender o valor que elas têm. Bacana. O que a separação te deu que o seu casamento não te deu? Me deu um posicionamento de saber quem eu sou realmente. Lá dentro do casamento eu não sabia quem era a Ana Paula. Eu não tinha ideia do que a Ana Paula, muito perdida. Muito assim, não tinha orientação nenhuma de saber o que Deus tinha para mim. Completamente indo, sabe? Sendo levada pela vida, os anos passando, passando por cima de mim também. Mas ali, com tudo isso que eu vivi, com toda essa dor, que só a gente que passa, né, Aline, sabe? O processo, porque é muito fácil, às vezes, a pessoa de fora julgar, né? Mas quem passa a dor de uma separação não sabe o luto que é, né? A perda, porque você está lidando com algo que tem a ver também com o quê? Com a sua própria escolha, com o seu arbítrio. Então, ali, muitas vezes, o que você faz? Você quer esconder numa cova e se enterrar, se você puder. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me permitido, porque o meu resgate, o resgate da Ana, que lá no céu ele desenhou, foi por conta destes episódios da minha vida. Esses 10 anos passados, que eu precisei passar para poder superar, para poder me encontrar, de fato. Então, hoje eu não sou a mesma Ana. É verdade. Você me falou de um momento que você sentia muita vergonha. Vergonha da família, vergonha do casamento fracassado, vergonha dos abusos que você estava sofrendo. E hoje você superou. O que essa Ana de hoje falaria para a Ana com vergonha? Vem com vergonha mesmo, minha filha, porque vai valer a pena. Pode vir, vem com o sentimento que você tiver de vergonha, de frustração, de medo. Só não fica acomodada, só não paralisa, não fica paralisada. Você vai superar. Você escreveu um capítulo de um livro, desse programa maravilhoso, programa de construção de autoridade, junto com o BF Talks, junto com o Clube Delas, e você conta a sua história. E tem uma metáfora, que você faz uma metáfora sobre violetas, que nenhuma violeta merece sofrer, que toda violeta merece florescer. Sim. Queria que você falasse. Toda violeta, com uma planta linda, a violeta, a gente sabe a história dela, né? No Clube Delas a gente tem sempre uma explanação sobre ela. Ela é tão forte, né? Uma planta, uma flor que ela tem uma característica assim de sobrevivência, né? Mas toda violeta, ela pode muito mais do que sobreviver, né? Se fazendo um paradoxo com a mulher, ela pode mais do que sobreviver. Ela pode sim transbordar. Ela pode sim ser tão plena de si, a ponto de tão cheia, que a própria folha dela faz com que ela multiplique. Tudo dela multiplica. Por quê? Porque ela entendeu que não basta só sobreviver. Sobreviver é o mínimo. Mas não é para nós. Porque o próprio Senhor Jesus falou isso. Então, voltando para a violeta, ela tem vida e vida abundância quando ela está florescendo. Que aí ela mostra para que ela veio mesmo. E nós viemos para isso, para embelezar. A mulher é a obra-prima de Deus. A mulher ela foi feita com muito carinho, com muito esmero, né? Então nós precisamos viver a intensidade do que é ser mulher de verdade.
E a Fran fala sempre, né, que a violeta, se você cuidar dela durante o ano, ela floresce O tempo todo. o tempo todo. E nós queremos estar florescer o ano todo. O tempo todo, em todas as fases. E no capítulo você também fala sobre a antifragilidade. Sim. E fala mais sobre isso. É um tema que muitas precisam ouvir. Sim. A antifragilidade, ela não é o que a gente fala, é o contrário de ser frágil. Não. É você quando você reconhece as suas dores, as pancadas, e você transforma isso em algo maravilhoso, em algo que é para benefício próprio, mas como tem dito, que vai te dar capacidade de você entender que você está vivendo aquele processo por uma permissão divina, porque tem um propósito. Então, a antifragilidade é um caminho que você percorre em entender que você não precisa ser uma mulher maravilha o tempo todo. Você pode ter as suas fragilidades e você deve assumi-las, de fato, como uma pessoa humana que você é. Então, você tira a capa de mulher maravilha, que tem que ser resiliente, resignada. Não, nós podemos entender que o processo que vem, ele não vem para me acabar, para me anular. Ele vem para me, de certa forma, eu vou pegar aquilo e vou transformar no melhor de mim. Não vou também só suportar, porque a diferença da resiliência para a antifragilidade é essa. O resiliente, ele apanha, vamos dizer assim, e ele volta para o lugar normal. Ele suportou. Ele está aqui. Mas o antifrágil não, ele volta diferente. Então, por isso que o contato, tá bom, eu vou levar uma pancada, eu suporto essa pancada, sou resiliente, mas o que ela vai fazer para mim? O que ela vai contribuir comigo, para a minha performance como pessoa, como ser humano? O que isso vai melhorar em mim? Né? Então, é isso que eu preciso entender. O que é aquele processo, porque nós aqui, muitas vezes nós falamos, Pai, Deus é bom, Deus é Pai. Se Ele me permitiu viver isso, tem um propósito? Qual o propósito? E aí você sai do momento de fragilidade em que você está vulnerável para transformar aquilo em um propósito que vai abençoar outras vidas como esse. Olha, gente, esse livro em si é um protótipo de antifragilidade. Várias mulheres, né, escrevendo aquilo que pode contribuir para a vida da outra. Sim. E Ana, todo mundo que senta nesse sofá aqui responde uma pergunta. O que move o mundo? Ah, sem dúvida. Para mim é o exemplo que Jesus deixou, né, quando ele esteve aqui, de generosidade, né? Porque nós vivemos a nossa vida, não é só para nós. Quando nós entendemos que nós viemos para aqui para servir o outro, então a gente entende que a gente não está aqui por acaso, nós não somos obras do acaso, e nós temos um propósito, e esse propósito é transbordar generosidade e serviço na vida do meu semelhante. Então, amar ao próximo como a mim mesmo, mas primeiro eu tenho que entender a minha história, me amar, para eu conseguir ser generoso com o outro. Porque senão eu posso ser bom para o outro, maravilhoso para o outro e acabar comigo. Mas quando eu entendo o que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, porque é óbvio que você se ama. Né? Todos nós nos amamos, não tem a lei tem a lei da subsistência, a gente vai sobreviver. Tem a lei, né, de sobrevivência. Nós nos amamos, isso é fato, isso é inerente ao ser humano. Mas como a gente vai amar o outro e transbordar na vida do outro e ser, para mim, o que move o mundo é a generosidade que Jesus mostrou enquanto ele esteve conosco. A Ana participou do programa de posicionamento e autoridade, Cultivando Violetas. Mulheres incríveis, com história, com trajetória, todas num ponto que consegue ajudar outras mulheres. E a gente fez uma corrente onde cada uma escreve uma pergunta que vai ser respondida no próximo episódio. E quem mandou essa pergunta para você foi a Ana Laura, ou seja, de Ana Laura para Ana Paula. Ai, e eu vou ler para você essa pergunta.
Todo texto nasce de uma semente. Às vezes é um propósito, uma dor ou um estalo que muda a nossa visão. Qual foi a semente que fez esse capítulo brotar dentro de você? E por que ele precisava ganhar vida justamente agora? Dor. A dor, né? A dor que eu vivi. Não estou contando algo que eu li ou que eu atendi num consultório, no escritório de pastoral, ou que eu atendi de uma mentorada. Eu estou contando a minha história. Então, a semente é a dor que eu vivi. E por que agora? Porque agora eu estou pronta para cumprir o propósito que Deus tem através dessa dor. De realmente ter ressignificado e estar vivendo uma outra fase da minha vida, né? Como você disse, já estou num novo casamento. Hoje eu já tenho 13 anos de casado, do novo casamento. Então eu estou completamente pronta para viver essa nova fase que é de transbordar na vida dessas mulheres. E você, mulher, que acabou de se separar, que está perdida, que deseja um novo relacionamento, procura a Ana, que ela sabe o caminho, ela tem a fórmula. E eu vou também convidar você, Ana, para deixar uma pergunta para o próximo episódio. Tá combinado. Estejam curiosos para conhecer essa pergunta e mais a resposta dessa coautora no próximo episódio. Siga nosso canal no YouTube, bftalks.podcast. E aí você vai conhecer todas essas mulheres, cada uma mais especial que a outra. Ana, eu quero te agradecer muito pela participação. Você trouxe luz para um conteúdo tão sensível, tão difícil, um momento onde a mulher se sente extremamente vulnerável. Eu quero realmente te agradecer. E hoje vocês perceberam a diferença entre sobreviver e florescer. E se esse conteúdo tocou em você, compartilhe com uma mulher que precisa conhecer. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks.